Olá, tudo bem? Como é que está você? E aí, como foi a sua semana? Foi uma semana boa? Foi uma semana abençoada? Eu agradeço a Deus por Ele nos dar a oportunidade de podermos voltar aqui. Na semana passada nós tivemos um assunto também muito importante, aprendemos sobre a justiça de Deus. E eu havia dito a vocês que nessa semana agora, nessa quinta-feira, nós iríamos estudar os últimos 3 assuntos dentro do contexto do Reavivamento e Reforma. E eu quero falar então desse assunto com você no dia de hoje. Eu sou muito grato a Deus, já mencionei isso para você, por saber que você participa com a gente desse estudo. E eu oro a Deus para que, de alguma maneira, você seja grandemente abençoado por meio dos conteúdos que eu tenho trazido aqui para o canal. E eu acredito que quando você compartilha também esse assunto, esse material, todos esses assuntos com outras pessoas, você também está abençoando muitas vidas. Não sei como é que está você, não sei como é que está o seu momento agora, se você está extremamente feliz, se você está passando por algum momento de preocupação, mas eu quero rogar a você que coloque a sua vida nas mãos de Deus nesse momento. Tenta, se esforça, pede a Deus para esquecer qualquer tensão, qualquer situação que possa comprometer a sua participação, o seu entendimento em relação ao assunto de hoje, porque ele é muito sério, entendeu? Além de importante, é um assunto muito sério, vai requerer muito a sua atenção para que você possa entender claramente todas as informações que eu vou compartilhar com cada um de vocês, tá bom? Não esquece, se não é inscrito no canal, se inscreve no canal, faz o seu comentário, a sua pergunta, dá a sua contribuição de alguma maneira e compartilha esse conteúdo, tanto aqui pelo YouTube como no Facebook, se você estiver vendo esse material pelo Facebook. Tá ok? Esse é o assunto que nós vamos estudar hoje, alimentação e espiritualidade. Tá bom? Nós vamos entender como a alimentação ela pode influenciar positiva ou negativamente a minha vida espiritual, consequentemente a minha relação com Deus. Eu tenho conversado com algumas pessoas a respeito desse assunto e existem as mais diversas opiniões sobre essa questão. Então, como o que tem que prevalecer não é a minha opinião, muito menos também a sua opinião. A nossa opinião ela não vale nada. O que tem que prevalecer é a opinião de Deus, é o que Deus diz a respeito dessa questão. E como nós sabemos o que Deus diz a respeito disso? Nós temos 2 fontes especiais para isso. Nós temos a palavra dele, a palavra de Deus, que testa todas as outras fontes, tá bom? E nós temos o espírito de profecia, nós temos os testemunhos, se tratando de nós, adventistas do 7º dia, tá bom? Mas nós vamos basear o nosso estudo na Bíblia, primeiramente, no espírito de profecia e também vamos ver algumas informações extras Bíblia e extra espírito de profecia que vão fundamentar as informações que eu estarei aqui transmitindo para cada um de vocês. Tá bom? Então vamos avançar no nosso estudo. Alimentação e espiritualidade. Será que a alimentação ela influencia a minha vida espiritual? Ou será que é somente uma questão de estética? É uma questão de saúde física? Não. A alimentação, se eu me alimentar de forma errada, eu só vou sofrer com algum problema de saúde, posso ter alguma doença, né? Posso passar a sofrer com alguma patologia, alguma coisa do tipo. Mas eu não acredito que a alimentação vá interferir, vá influenciar minha vida espiritual, minha relação com Deus, a ponto de, quem sabe, até contribuir de alguma maneira para me levar à perdição. E aí, o que é que você acha? A alimentação influencia ou não influencia a nossa vida espiritual? Talvez você já tenha um pensamento, talvez você já tenha um conceito em relação a esse assunto, mas eu peço que você venha para esse estudo de forma desarmada, para que você dê espaço para Deus colocar na sua mente a vontade dele em relação a esse assunto. E lembre, essa é a primeira parte, tá bom? Nós vamos ter mais 2 partes, essa é apenas a primeira parte. Então não tire conclusões precipitadas, veja todo o assunto para poder você ter uma compreensão completa daquilo que nós estamos estudando aqui. Então vamos adiante. A alimentação, para a gente poder entender esse assunto, eu quero ver com vocês a alimentação do povo de Deus, desde o Éden
até a nova terra e a implicação dela na nossa vida espiritual nesse tempo do fim aqui. Então nós vamos analisar a alimentação do povo de Deus, desde lá do Éden, quando Deus criou Adão e Eva, até na nova terra, de acordo com as informações que a gente tem. Então nós vamos passar por todos esses períodos aí, desde o Éden à nova terra. E eu peço que a sua atenção seja redobrada quando nós estivermos falando da alimentação no contexto que nós estamos vivendo, tá bom? No tempo atual, no tempo presente. Isso talvez vai ser a partir da segunda palestra, nós vamos também entrar nesse assunto. Mas é importante que você veja todo o conteúdo para você entender todo o assunto. Aqui você pode ver algumas fontes que eu usei para pesquisa, né? Depois você pode pausar o vídeo se quiser, para ver onde foi que eu pesquisei, está aí algumas delas. Mas a minha fonte principal é Bíblia e Espírito de Profecia. Tá ok? Então vamos lá. O primeiro período da alimentação do povo de Deus, ele aconteceu antes do pecado. Então, antes do pecado entrar no Éden, nós temos aqui o primeiro período da alimentação do povo de Deus. E baseado nas informações que nós temos nas Escrituras, nós acreditamos que a alimentação de Adão e Eva antes do pecado era uma alimentação frugívora, ou seja, à base de frutas somente. Adão consumia frutas. Vamos aos textos bíblicos para a gente poder fundamentar esse assunto. Gênesis, no capítulo 1, no versículo 29, diz assim: E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. Então aqui nós temos uma informação nessa passagem de Gênesis, do tipo de alimentação que Deus estava dando para os seus filhos, né? Para aquele casal recém-criado por Deus. Deus aqui está determinando qual deveria ser a sua alimentação. Quais alimentos, então, faziam parte dessa alimentação original? Então, veja, toda erva, quando a Bíblia fala lá, né, toda erva que dê semente, é uma expressão que faz referência, por exemplo, a arroz, trigo, aveia, milho, centeio, cevada, e as leguminosas, como feijões, grão de bico, lentilha, ervilha, soja, tremoço, amendoim, dentre outros. Então, toda erva que dê semente é uma menção. Esses alimentos que eu mencionei aqui, eles estão inclusos nessa expressão toda erva que dê semente. Então, aqui você tem uma ideia. Então, veja, Deus sabe de todas as coisas. E Deus, quando criou os seus filhos, Deus disse, é isso aqui que vocês precisam comer. Se Deus disse que era isso que eles deveriam comer, é porque nesses alimentos aí mencionados, tem todos os nutrientes, todas as vitaminas que o homem precisaria para poder se manter vivo no que diz respeito ao aspecto alimentar. Mas vamos adiante aqui, ó. Lá no texto também dizia assim, e toda árvore em que há fruto e que dê semente. Então, quando a Bíblia falou dessa maneira lá, o que é que estava querendo dizer com isso? É uma referência agora às frutas e também às sementes oleaginosas, como castanhas em geral. Isso vos será para mantimento. O que é que a gente percebe aqui? Ó? Verduras e hortaliças folhosas não faziam parte da alimentação original do Éden. Qual seria o motivo? Por que as verduras e as hortaliças folhosas, elas não faziam parte da alimentação de Adão e Eva, veja, antes do pecado. Esse é o primeiro período que nós estamos vendo aqui, e ele foi antes do pecado. Então, lembrando, antes do pecado, Adão e Eva não comiam verduras, hortaliças folhosas. Esse item na alimentação, ele foi inserido depois. Mas qual o motivo? Vamos avançar para a gente poder entender. No livro Conselho sobre Regime Alimentar, na página 373, diz assim: Deus deu aos nossos primeiros pais o alimento que pretendia que a humanidade comesse. Era contrário ao seu plano que se tirasse a vida de qualquer criatura. Não devia haver morte no Éden. Os frutos das árvores do jardim eram o alimento que as necessidades do homem requeriam. Então está claro aqui, o alimento que pretendia que a humanidade comesse é aquele alimento que nós já lemos aqui em Gênesis, tá bom? E esse alimento supria toda a necessidade de Adão e Eva. Não era necessário tirar a vida de nenhum animal para então se alimentar.
Deixa eu só chamar sua atenção para um detalhe aqui. Durante esse estudo, você vai ver textos que eu vou colocar para você e você vai ouvir, através da minha fala, a menção, muitas vezes, a respeito da carne. Por quê? Porque isso vai estar na Bíblia e vai estar também no Espírito de Profecia. Mas o que é que eu quero que você entenda? Entenda o princípio. Porque não só é a questão da carne em si. Qual é o princípio que eu quero que você entenda? O princípio que diz o seguinte: qualquer alimento que seja prejudicial à minha e à sua saúde, que seja contrário à vontade de Deus para a nossa vida, no que diz respeito à nossa alimentação, pode ser o que for, nós precisamos abandoná-lo, tá bom? Então não pense que há uma implicação, só fala de açúcar, só fala de bebida alcoólica, por exemplo. Não, os textos bíblicos, eles vão mencionar aquilo que existia na época, tanto da Bíblia como dos de profecia. Você não vai ver na Bíblia, por exemplo, mencionando que é errado usar cocaína, que é errado fumar maconha, por exemplo, porque esses itens, eles, da forma como são manipulados, usados, isso não era um problema na época bíblica e também na época do Espírito de Profecia. Mas o princípio existe, ou seja, esses itens, da forma como são manipulados e usados, eles são altamente prejudiciais à saúde. Então, se prejudica a saúde, o princípio é que tudo aquilo que prejudica a nossa saúde causa dano ao templo do Espírito Santo, que, segundo a Bíblia, somos nós. E precisa ser, então, abandonado. Tá bom? Então, entenda o princípio e você aplica o princípio a qualquer tipo de alimento que esteja fora da orientação de Deus para nós. Lendo estas passagens, podemos notar claramente que o regime que o Senhor deu à raça humana antes do pecado consistia basicamente em frutas e legumes. Então, há aqueles que defendem que era somente frutas, mas se você acreditar que era frutas e legumes, não há nenhum problema. Tá bom? Então, basicamente, seria frutas e legumes que Adão e Eva comiam antes do pecado. Beleza? Entendeu aí? A gente avança então para o segundo período. O segundo período vai desde a entrada do pecado até a época do dilúvio. O que era que o povo de Deus comia depois que o pecado, ou passou a comer, depois que o pecado entrou no mundo, até o dilúvio. O que foi que eles passaram a comer? Entenda isso, bota isso na sua mente. Gênesis capítulo 3, versículo 18, diz assim: espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Se você for observar aqui, isso foi pós-pecado. Isso foi depois da entrada do pecado. O que foi então acrescentado aqui e por quê? Veja, a alimentação original atendia a todas as necessidades do casal. Não havia necessidade de comer outros alimentos. Devemos lembrar que no Éden, antes do pecado, reinava a ordem, não havia morte, doenças ou qualquer outro tipo de sofrimento como transtornos emocionais. Porém, depois do pecado, a ordem é desfeita e, como consequências, surgem doenças, pois o corpo incorruptível se torna corruptível. Ou seja, depois que Adão e Eva pecaram, infelizmente, eles passaram a entrar num processo de degradação. O corpo agora ia envelhecer, junto com o envelhecimento viriam as patologias, as doenças. Eles agora estavam sujeitos às doenças. E Deus, então, para ajudar a prevenir, a tratar, amenizar o sofrimento deles, Deus, então, insere na alimentação deles esse item que nós lemos aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 18, dizendo que eles passariam a comer também a erva do campo. Então veja, o contexto agora é outro. O homem é mortal, agora se faz um acréscimo na dieta original. Diz as seguintes palavras: espinhos e cardos também te produzirá. Isso aqui é a terra, fazendo uma referência à terra que produziria espinhos e cardos. E comerás a erva do campo. Adão e Eva passariam agora a comer a erva do campo. Olha aqui, erva do campo. Ele permite ao casal comer destes alimentos antes proibidos, pois ali se encontram os compostos bioativos
Estes são alimentos funcionais. Os alimentos funcionais, ricos em compostos bioativos, não apenas nutrem o corpo, mas previnem e tratam doenças. O sofrimento da raça humana pós-Éden pôde ser amenizado com o consumo desses alimentos. Então, Deus é sábio, queridos. Deus é sábio. E uma vez o homem pecando e estando sujeito agora às enfermidades, Deus então acrescenta na alimentação do homem a erva do campo. Agora o homem passou a comer as verduras, e as hortaliças folhosas. Para quê? Porque são alimentos funcionais, bioativos, que agem tanto no tratamento como na prevenção de doenças. Entendeu? Tratamento e prevenção. E isso ajudaria a amenizar o sofrimento que eles viessem passar por conta das enfermidades. Tá ok? Então, nesse segundo período, você pode observar aqui frutas e legumes, e agora foi acrescentada as verduras. Resumindo, é o que seria hoje uma alimentação vegetariana, tá bom? Se você entender o que é uma alimentação vegetariana, você vai entender então o que é que Adão comia nesse período. Olha o que comenta aqui o testemunho, página 81. Ao deixar o Éden para ganhar a subsistência, lavrando a terra sob a maldição do pecado, o homem recebeu também permissão para comer a erva do campo, certo? Pós-pecado. Agora veja, cereais, frutas, nozes e verduras constituem o regime dietético escolhido por nosso Criador. Estes alimentos preparados da maneira mais simples e natural possível, são os mais saudáveis e nutritivos, proporcionam uma força, uma resistência e um vigor intelectual que não são promovidos por uma alimentação mais complexa e estimulante. Então, eu quero chamar sua atenção aqui quando o texto fala que esses alimentos, eles precisam ser preparados da maneira mais natural possível, mais simples e natural possível. Ou seja, aquilo que você pode consumir cru, dê preferência para consumir cru, porque você vai estar consumindo ele de uma forma simples e na sua forma mais natural possível. Aquilo que não dá para ser consumido cru, tudo bem, você vai fazer o processo do cozimento. Mas deu para consumir cru, opte por isso, ou pelo menos faça uma alternância, em relação a isso aí. E como diz aqui, esses alimentos, que são os alimentos que compõem uma dieta vegetariana, que é o que a gente está lendo aqui, eles são saudáveis, eles são nutritivos, eles proporcionam força, resistência e vigor intelectual. E todos esses benefícios não são promovidos por uma alimentação complexa e estimulante. E eu peço que você grave essa palavrinha estimulante, porque nós vamos fazer uso dela mais à frente no nosso estudo. Agora, olha uma coisa interessante aqui. Olha. Nós vamos analisar aqui a média de vida do homem antes do dilúvio. Quanto tempo o ser humano vivia antes do dilúvio? Veja, da entrada do pecado até o dilúvio. Dentro desse período, desse espaço de tempo, quantos anos a humanidade vivia? O ser humano vivia quantos anos? Olha aqui para a tela, ó. Você tem aqui o homem que mais viveu. Veja que todos praticamente estão na casa a maioria aqui está na casa dos 900, Adão 930, aí vem o outro 912, a maioria está na casa dos 900. E o que mais viveu 969 anos, que foi Matusalém. Então a gente consegue essa média aqui. A média de vida do ser humano, antes do dilúvio, era de 912 anos. Esta era a média de vida de um ser humano sobre um regime, sobre uma alimentação natural. Do pecado até o dilúvio, grave isso aqui, passaram-se 1.656 anos. Então, mais ou menos aí, mais de 16 séculos, o homem se alimentando dessa alimentação que Deus orientou, que ele deveria se alimentar, que era uma alimentação... Veja, eu estou falando do povo de Deus, e não daqueles que tinham se rebelado contra Deus. Se alimentando de forma vegetariana, e o resultado disso, o benefício disso, foi ter uma média de vida aí de 912 anos. Neste tanto, nós vamos fazer um contraste com aqueles que não se alimentavam de maneira natural, da forma como Deus orientava, mas buscavam por uma alimentação diferente. Os efeitos da alimentação cárnea antes do dilúvio sobre os ímpios. Então, olha aqui. Enquanto que a carne passou a fazer parte da alimentação do povo de Deus apenas depois do dilúvio, os ímpios passaram a usá-la antes do dilúvio. E isto agravou a impiedade naqueles dias. Olha o que diz aqui, Gênesis capítulo 6, versículo 5.
E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então é bem parecido com o período que nós estamos vivendo. Olha o que o texto diz. Toda a imaginação dos seus pensamentos, toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então era um povo que só maquinava o mal. Para onde você olhasse era violência. Não parece hoje, se você liga a sua televisão, no noticiário, no jornal, em qualquer canal que você vai colocar, sendo jornal, 90% ou mais das notícias são de violências. É de assalto, é de homicídio, é de sequestro. Só são coisas ruins acontecendo em nosso mundo. Então nós estamos vivendo em um mundo bem parecido com o mundo, ou talvez até pior do que o mundo que precedeu o dilúvio, né? Antes do dilúvio. Mas vamos lá na questão da alimentação. No livro Patriarcas e Profeta, na página 46, diz assim, olha, mas depois da queda, os homens preferiram seguir seus próprios desejos pecaminosos. E como resultado, o crime e a miséria aumentaram rapidamente. E os homens exultavam com suas ações de violência. Deleitavam-se na destruição da vida de animais, e o uso da carne como alimento tornava-os ainda mais cruéis e sanguinolentos, até que vieram a considerar a vida humana com espantosa indiferença. Eu vou repetir essa frase, viu? E o uso da carne como alimento tornava-os, então o consumo carne contribuía para que eles se tornassem ainda mais cruéis e sanguinolentos. Olha que coisa terrível. E aqui deixa eu fazer uma outra observação para você. Existem pessoas que são carnívoras, que consomem carne, mas que são pessoas tranquilas. São pessoas passivas, são pessoas boas, são pessoas excelentes, bons cidadãos, bons pais, bons filhos, entendeu? São pessoas tranquilas. E também existem pessoas que são vegetarianos, que são bravos, são brutos, são ignorantes. Por que é que eu estou dizendo para você isso aqui? Que em ambos os grupos, entre aqueles que são vegetarianos e aqueles que têm uma alimentação imprópria, né, que consomem carne, por exemplo, dentre outros alimentos, existem comportamentos parecidos com esses que nós estamos vendo aqui. Por exemplo, entre os carnívoros existem pessoas que são passivas, pessoas tranquilas, e entre os vegetarianos, pessoas que são ignorantes, bravas, pessoas brutas. Mas quando nós vamos para a proporção, aí nós temos uma resposta. Por exemplo, a maioria das pessoas que ainda consomem carne, aí veja, eu estou falando de proporção, não estou dizendo que todas, mas a maioria das pessoas que têm uma alimentação contrária à vontade de Deus são pessoas que têm, infelizmente, esse tipo de sentimento. São pessoas ignorantes, são pessoas cruéis, são pessoas sanguinolentas, são pessoas, como diz por aí, sangue no olho, que não leva desaforo para casa. Existe esse grupo de pessoas também nos vegetarianos, naqueles que têm uma alimentação mais saudável? Sim, existe também, e esse comportamento talvez é provido por outras situações, por outras questões. Mas a maioria daqueles que optam por se alimentar segundo a vontade de Deus tende a ser pessoas mais tranquilas, tende a ser pessoas mais passivas, em termos de proporção, eu estou falando e não generalizando. Se nós formos para o reino animal, você vai perceber isso também. Os animais carnívoros, eles tendem a ser animais mais violentos, animais mais bravos, cruéis, entendeu? Eles têm essa natureza, termos de proporção. Já os animais herbívoros tendem a ser animais mais tranquilos. Você pode levar um coice, por exemplo, de um cavalo, que é um animal herbívoro, mas você jamais vai ver um cavalo correndo atrás de você para querer destruir você. O cavalo não enxerga você como uma presa, vamos dizer assim, mas possivelmente um leão, se você estiver diante de um leão ou de outro bicho que é carnívoro, ele vai enxergar você como uma presa. Está relacionada ao tipo de dieta dele, ao cardápio que é dele. E quando nós adotamos esse cardápio também, nós corremos um risco, como aconteceu com eles aqui, de também adotarmos esse tipo de postura, termos esse tipo de comportamento. O que você não entender na minha explanação, na minha colocação, por favor, comente aqui no vídeo embaixo ou lá no grupo no WhatsApp. Como tentam usar esse texto como fundamento para dizer que não há nenhum problema, então, que na minha alimentação eu venha fazer uso do consumo da carne.
Qualquer ela que seja a carne azul, a carne branca, a carne rosa, a carne vermelha, qualquer tipo de carne. O povo começou a dar cor para as carnes, então não importa a carne dura, a carne mole, entendeu? A carne do cachorro, a carne do bode, a carne do boi. Tem gente que come de tudo, então não importa. Foi carne, nós temos uma orientação bíblica em relação a isso, nós vamos aprendendo aqui, nós vamos aprender com mais profundidade dentro desse estudo. Mas aqui, depois do dilúvio, esse é o nosso terceiro período, de fato, aqui Deus permitiu que Noé e os seus filhos se alimentassem de carne. E nós vamos, então, ler algumas citações importantes para a gente entender o motivo. Deus não deu ao homem permissão para comer alimento animal, senão depois do dilúvio. Então, veja, os homens, os filhos de Deus, só passaram a se alimentar, pela permissão de Deus, de alimentos animais somente pós-dilúvio. Isso quer dizer que depois da entrada do pecado até o dilúvio, a alimentação do povo de Deus era uma alimentação natural, vegetariana, nada do reino animal. Aí veja o motivo aqui, e fora destruído tudo que pudesse servir para a subsistência do homem. E diante da necessidade deste, o Senhor deu a Noé permissão de comer dos animais limpos que ele levara consigo na arca. Então, com o dilúvio destruiu tudo, que eles é como um tsunami, vem e arranca todas as árvores, arranca pela raiz. Toda a vegetação da terra foi destruída, a geografia da terra foi comprometida. Para você ter uma ideia, existe um estudo que traz como evidência que não existiam os continentes. Por exemplo, hoje não é separado, os continentes eles não são separados. As pessoas que fazem esses estudos, eles acreditam que antes do dilúvio a terra existia só um bloco de terra e os mares, né, a água em torno. Então não existiam os continentes separados pelos oceanos. Com a força do dilúvio, a terra foi rachada, a geografia foi rachada e então separada, né? Então começou a haver vários continentes separados pelo oceano. Tamanha foi a força destrutiva do dilúvio. Então quando Noé sai da arca, não tem vegetal para ele comer. Ele ia comer o que então? Deus então permite que ele se alimente do animal, né? E aí Deus dá as orientações para ele, não deveria comer animal com sangue e tal, e etc. Olha o que diz aqui, o principal motivo pelo qual Deus então acrescentou a carne ao regime do homem foi para que este não vivesse tanto tempo sobre a terra. Como vimos, antes do dilúvio uma pessoa vivia em média mais de 900 anos. Depois do dilúvio, porém, podemos verificar que a média de vida da humanidade em geral caiu drasticamente, mesmo entre o povo de Deus. Olha o que diz mais aqui. Depois do dilúvio, o povo comeu à vontade do alimento animal. Deus viu que os caminhos do homem eram corruptos e que o mesmo estava disposto a exaltar-se orgulhosamente contra o seu Criador, seguindo as inclinações de seu coração, e permitiu que aquela raça de gente longeva, ou seja, que vivia muito, comesse alimento animal a fim de abreviar sua vida pecaminosa. O que é que você já pega aqui? Alimentos de origem animal, eles não produzem longevidade, mas eles abreviam a longevidade. Isso é o que o texto inspirado está dizendo. Então Deus permitiu que eles comessem do alimento animal. Motivo 1, não tinham o que comer, então era temporário. Depois que a vegetação voltasse, tudo bem, isso levaria talvez meses e anos. Tem plantas e naquela época não tinha os processos agrícolas que tem hoje, né? Os agrotóxicos para acelerar o crescimento, os métodos de aceleramento do crescimento, de crescimento das plantas. Então tudo era de forma natural. Então levaria tempo para essas árvores crescerem. Deus poderia fazer tudo nascer como ele fez lá no Éden, já prontinho, dando fruto? Sim, poderia. Isso é uma questão de Deus, não cabe a mim nem você questionar a ele por que é que Deus permitiu que as coisas fossem nascer no seu processo natural, né? Isso levaria um tempo. Então, enquanto isso, foi permitido temporariamente que eles se alimentassem, tivesse na sua alimentação um alimento de origem animal. Mas o povo gostou e o povo começou a continuar, deu prosseguimento nesse tipo de alimentação por muitas décadas, por séculos. E o texto inspirado está dizendo aqui que a segunda razão pela qual Deus permitiu que eles comessem carne foi para abreviar a sua vida pecaminosa. Logo após o dilúvio, o gênero humano começou a decrescer rapidamente em tamanho e na extensão dos anos. Você lembra que antes do dilúvio, entre o povo de Deus, a média de vida era mais de 900 anos. Olha agora, olhe para a tela aqui e veja, depois do dilúvio, a média de vida do homem depois do dilúvio.
Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, e nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Então, nós estamos falando pós-dilúvio, aqui está a referência bíblica. 2 anos após o dilúvio, nascem os filhos, né? E aqui, estes são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou Arfaxade. Agora veja, Arfaxade viveu 403 anos, Selá 403, Eber 430... Mas veja aí como foi caindo, 909, esse já viveu 907, 200 anos, 119 anos. Terá, pai de Abraão, viveu 205 anos, tá bom? E olha aqui, uma outra informação importante. Abraão, olha aqui para a tela, onde eu estou colocando aqui, Abraão viveu 175 anos. E na época de Davi, para cá, olha para cá, a longevidade já havia caído para cerca de 70, 80 anos, entendeu? Que é a média de vida hoje, né? A média de vida hoje da humanidade está aqui na casa dos 70, 80 anos. Aí você vai me dizer, mas tem gente que vive 100, tem gente de mais de 100 anos. Sim, minha avó, por exemplo, morreu com, se eu não me engano, 105 anos. Mas isso são exceções, são casos isolados. Na maioria das vezes, a maioria das pessoas, elas vivem aí na casa dos 70, 80 anos, 90 estourado, entendeu? E morrem. Essa é a média de vida. E você percebe aqui que pós-dilúvio houve uma queda considerável na longevidade, provando aquilo que eu li para você anteriormente, dos 2 objetivos pelo qual Deus permitiu a alimentação animal, né? Aí voltando aqui para a tela, os anos decorridos do dilúvio até a morte de Terá foram 427 anos. O que isso quer dizer? Em 427 anos, o homem deixou de viver uma média de 912 anos, o qual conservou essa média por mais de 16 séculos, para passar a viver apenas 205 anos. Essa diferença ocorreu em apenas 427 anos. Isso quer dizer o seguinte, que em mais de 16 séculos, por mais de 1.600 anos, o homem conseguiu manter uma média de vida acima dos 900 anos. E isso ele conseguiu sustentar por mais de 1.600 anos. Pós-dilúvio, o que é que acontece? Em apenas 427 anos, o homem passou a ter, foi o suficiente, 427 anos foi o suficiente para que essa longevidade caísse drasticamente e o homem passasse a viver em média aí 205 anos. Isso já deveria lhe dizer muita coisa, queridos. Essas informações já deveriam clarear muito a sua mente em relação à alimentação saudável que realmente agrada a Deus. Então nós estamos aqui no 3º período, né, nós estamos estudando da alimentação. E nesse 3º período, o que era que o povo comia? Agora, quando eu falo povo, eu estou incluindo também o povo de Deus. Comia carne, frutas, legumes e verduras. Essa era a alimentação deles. Claro, a carne foi inserida, você já entendeu, pelos 2 motivos. Mas indo agora para o 4º período. E esse 4º período ele é depois que o povo sai do Egito. Então, depois do dilúvio até o povo sair do Egito, porque o povo de Deus foi escravizado no Egito por 430 anos. Depois você pode estudar esse episódio. Então vem o dilúvio, aí acontecem várias coisas, o povo é escravizado no Egito. E aí depois que o povo sai do Egito, a gente entra aqui num 4º período da alimentação do povo de Deus. E a gente precisa entender isso aqui. 1 mês e 15 dias depois que os filhos de Israel saíram do Egito, Deus, devido à murmuração do povo por carne, concedeu-lhes então o alimento que desejavam sem nenhum castigo. Então grava isso. 1 mês e 15 dias que Deus tinha libertado eles do cativeiro egípcio, eles começaram a murmurar, começaram a clamar, pedindo carne. Era o povo de Deus. Era o povo de Deus escravizado no Egito, que desde depois do dilúvio já vinha se alimentando de carne, foi para o Egito e aí era que comia carne mesmo à vontade. E agora, quando sai do Egito, eles sentem falta de quê? Da carne, porque eles estavam no deserto, certo? Eles estavam no deserto. E eles começam a clamar por carne. Vamos ver na Bíblia o que é que a Bíblia diz, como que a Bíblia narra essa situação. Nós vamos ler aqui Êxodo capítulo 16, versos de 1 a 3 e capítulo 8, versículo 13. E partindo de Eli, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Eli e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois de sua saída da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne.
quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes trazido a este deserto para matar de fome a toda a multidão. Veja, eu não vou ler o texto todo, porque essa palestra é um pouquinho extensa, depois você pode pausar o vídeo e ler toda a citação, está aí. Eu só quero dar atenção mais às partes que eu quero destacar aqui para você. Então veja que aqui o texto que a gente leu de Êxodo diz que toda a congregação começou a murmurar contra Moisés. Murmurar de que forma? Por qual motivo? Eles estavam clamando por carne. E eles diziam assim: quem dera a gente tivesse morrido lá no Egito. Pelo menos a gente teria morrido, mas teria morrido junto às panelas de carne. A gente era escravo, a gente estava sofrendo, mas a gente tinha carne. Pelo menos a gente tinha carne para comer. Isso era o que o povo estava dizendo. E começou a murmurar diante de Moisés, claro, e consequentemente também diante de Deus. Mas olha aqui, olha. E quem somos nós? Disse Moisés. As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que quando falou Arão, toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, fala-lhes dizendo: entre as duas tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. Então Deus atendeu ao clamor daquele povo. O povo estava clamando por carne, se reclamando, querendo essa alimentação. Deus então atende ao clamor deles e dá a carne para eles. Como você viu aí, como nós estamos lendo o texto de Êxodo. Contudo, as codornizes, elas não mais voltaram, pois Deus, em sua misericórdia, queria levar seu povo a um regime mais saudável, onde pudessem ter mente sóbria e limpa para entender seus reclamos. Então Deus atendeu àquela reclamação, àquela murmuração do povo? Sim, atendeu, mas só naquele momento. Assim era a vontade de Deus. Depois, aqueles pássaros que vieram, que serviram de alimentação para aquele povo, foi embora. E não deveriam ter voltado mais. Tá bom? E o povo segue sua jornada, chega no Monte Sinai, e ali no Monte Sinai acontece algo interessante. Você pode estar estranhando aqui, porque eu coloquei aqui o maná e coloquei de novo o vegetarianismo. Como assim? Se aqui eles comeram carne? Você vai entender na instante a razão de eu ter feito isso. Tá bom? Vamos continuar lendo. Então, depois que Deus mandou para eles aqueles pássaros para eles comerem, e os pássaros não mais voltaram, Deus agora começa a enviar para eles o maná. Êxodo capítulo 16, verso 4 a 5 e o verso 14. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se anda em minha lei ou não. E acontecerá no sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro que colhe a cada dia. Então Deus aqui começa a mandar o maná para o povo. E esse maná, que não era de origem animal, claro, ele tinha todos os nutrientes, todas as vitaminas, tudo aquilo que eles precisavam para poder se manter com vigor, se manter forte, ter mente clara. Tudo o que eles precisavam para viver e viver bem, com saúde, tinha no maná. É tanto que Deus alimentou eles com o maná por 40 anos. E ninguém morreu por desnutrição ou qualquer outro motivo. Desnutrição ou qualquer outro motivo. Olha o texto. O Senhor disse claramente ao seu povo que lhes viriam todas as bênçãos caso eles guardassem seus mandamentos e fossem um povo particular. Advertiu-os por meio de Moisés no deserto, especificando que a saúde seria a recompensa da obediência. O estado da mente tem grandemente que ver com a saúde do corpo, e em especial com a saúde dos órgãos digestivos. Em geral, o Senhor não proveu carne. Grava isso, gente. Em geral, o Senhor não proveu carne a seu povo no deserto, porque sabia que esse regime, o regime cárneo, suscitaria doença e insubordinação. A fim de modificar a disposição e levar deles, tirou a carne de animais mortos, deu-lhes o pão dos anjos, maná do céu, as mais altas faculdades do espírito, a exercício ativo. Então, olha,
Como é que você vai discordar disso aqui? É por isso que eu digo, se você discorda disso aqui, é porque você não crê na inspiração. E aqui eu estou falando de uma maneira muito especial para você, adventista do sétimo dia. Se você discorda de um texto desse, é porque você não crê num texto desse. É por isso que eu tenho afirmado para algumas pessoas, eu tenho alguns amigos que a gente conversa tal, e quando questionam, tudo bem, se a pessoa não conhece o texto é uma coisa. Mas agora a pessoa conhecer e rejeitar, é porque não crê, filho, não aceita, entendeu? Crer no sentido, talvez seja uma crença semelhante à do diabo, que a Bíblia fala que o diabo crê que estremece, né? Ou seja, conhece, ele sabe que é verdade, mas ele escolhe não obedecer, não se submeter a isso. Então, há pessoas que a crença dela na vontade de Deus, às vezes, é dessa forma aí. E eu espero que não seja a minha e nem a sua. Mas olha o que diz aqui, Deus não deu carne para o seu povo, porque sabia que essa alimentação carne iria trazer doença e iria trazer insubordinação. O que é isso? Pessoas que teriam dificuldade em obedecer ordens. Pessoas que teriam dificuldade em obedecer mandamentos de Deus. Deus daria uma orientação e a pessoa é insubordinada. Não, eu não cumpro com isso aí, eu não obedeço. Isso não te diz nada? Será que nós estamos vivendo um período, pelo menos nós aqui brasileiros, de alto consumo de alimentos de origem animal? Um consumo altíssimo de alimentos de origem animal. E me diga uma coisa, a maioria das pessoas, mesmo dentro da igreja que você faz parte, a maioria delas não são pessoas insubordinadas? Não são pessoas que têm dificuldade para cumprir regras? Que você não pode falar de princípios, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e essas pessoas logo se incomodam? Elas logo se chateiam, chamam você de radical, chamam você de extremista, chamam você de fariseu, chamam você de tanto nome quando você começa a apresentar regras, a apresentar princípios. Deus não quer que faça isso, Deus não quer que faça aquilo. Essas pessoas logo vêm para cima de você. Deus é amor, a gente é salvo pela fé, somos salvos pela graça. Para que esse negócio de ficar falando que não pode isso, que não pode aquilo? Não é assim que essas pessoas se comportam hoje, a maioria delas. Olha, Deus cuidando da alimentação do seu povo, porque sabia que um determinado tipo de alimentação iria levar o seu povo a ter exatamente esse tipo de comportamento. E um detalhe importante, não era porque os animais eram doentes, comparado a hoje. Nós estamos falando aqui de uma época em que os animais, as ovelhas, os bodes, as vacas, esses animais, eles eram saudáveis, fisicamente saudáveis. Eles não eram como os animais de hoje. A carne daquela época não era como a carne de hoje, era uma carne, comparada com a de hoje, era uma carne saudável, perfeita. Mas ainda assim, Deus não queria que eles se alimentassem, não era plano de Deus. Porque Deus deu lá no dilúvio, você já entendeu por quê. Você já entendeu o porquê. Mas aqui fica claro que Deus não queria, senão Deus tinha dado. Tá bom? Então Deus deu o maná para eles e o sustentou com o maná por 40 anos. Veja aqui. E deste o teu bom espírito, e o teu maná não retiraste da sua boca. Aí eu estou lendo aqui, de tal modo sustentastes 40 anos no deserto. E aqui está a referência. Olhe mais essa outra. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos. Então Deus sustentou eles por 40 anos. Assim como Deus forneceu do céu o maná para o sustento dos filhos de Israel, também dará a seu povo em diferentes lugares perícia e sabedoria para usarem os produtos desses países no preparo de alimentação que substitui a carne, outro texto inspirado. Então Deus deseja que os seus filhos usem alimentos que não sejam de origem animal. Essa é a vontade de Deus. Mas vamos adiante aqui. E aqui eu quero destacar essa questão aqui importante para você. João capítulo 9, versículo 41 diz assim: Disse-lhe Jesus, se fosseis cegos, não terias pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Em João capítulo 15, 22 diz, se eu não viera, nem lhe houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. E Tiago capítulo 4, verso 17 diz, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Por que é que eu coloquei essas três passagens aqui? Para você entender a relação de pecado com conhecimento. Quando você fazia algo de errado por ignorância, porque não tinha conhecimento, Deus te considerava inocente. E esse pecado, ele não era cobrado de você, não gerava culpa entre você e Deus, certo? Mas a partir do momento que Deus traz para você a luz, o conhecimento, os textos aqui que a gente leu estão claros, agora você é responsável
pelo uso que você fizer do conhecimento que Deus te deu. Se você viver em harmonia com Ele, com o conhecimento que Deus está te dando, bem. Senão, Deus vai te cobrar por isso. Então, isso precisa ficar claro para você. E lembre que a ignorância voluntária, ela também é um pecado, e é um pecado grave. O que é a ignorância voluntária? Você ter a oportunidade de obter o conhecimento e você desistir. Por exemplo, talvez algumas pessoas não continuaram vendo esse vídeo. Pararam, assistiram ali 5, 10 minutos e pararam. Ou seja, essa é uma ignorância voluntária. Talvez alguns pararam porque vão assistir depois. Não estou falando disso, estou falando daqueles que pararam porque não tiveram interesse, não querem conhecer esse assunto. Essas pessoas, elas vão ser responsáveis por Deus igual a você que conheceu todo o assunto, igual a mim que conheci todo o assunto. Mesmo que elas não tenham visto tudo, elas não viram tudo por opção delas, mas serão cobradas por isso. Números capítulo 11, verso 4 diz assim, E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram, quem nos dará carne a comer? Então, em Números aqui, é registrado para a gente o segundo momento em que o povo de Israel começa novamente a clamar por carne, a pedir carne. Teve aquele primeiro momento, Deus deu, depois Deus introduz o maná, e agora eles clamam novamente por carne. O que é que a gente entende com isso aqui? Olha aqui, O maná havia sido dado como uma alimentação ideal e de forma frequente. O povo não estava a perecer de fome, pois no maná existiam todas as propriedades necessárias para a manutenção da vida. O povo, contudo, instigado pela mistura de gente que no meio deles estava, o vulgo que sentiram falta de carne, e começaram então a reclamar e a murmurar, porque não haviam carne para satisfazer seu apetite pervertido. Isso aqui é interessante. No meio do povo de Israel, quando Israel sai do Egito, o povo de Deus, no meio do povo tem o chamado vulgo, ou seja, as pessoas que não querem compromisso com Deus. As pessoas que não querem serem convertidas de verdade, que querem viver suas vidas do seu próprio jeito e não sujeitas, submetidas à vontade de Deus. E essas pessoas, elas não só não fazem a vontade de Deus, como elas induzem outras pessoas a também não fazer, dizendo que isso é besteira, que isso não tem nada a ver. Se tornam instrumentos nas mãos do inimigo. Isso de forma às vezes consciente, inconsciente, proposital ou não. Às vezes alguns podem fazer por inocência, mas acontecia. E esse povo aqui, esse vulgo, começou a influenciar uma grande massa de pessoas que começaram a clamar novamente por carne. E qual foi o resultado? Olha aí qual foi o resultado dessa murmuração deles. Capítulo 11, versículo 5 de Números diz assim, Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. E aqui a gente percebe uma coisa interessante. Olha mais aqui, no verso 18 a 20. E dirás ao povo, santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito. Pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitaste ao Senhor, que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo, porque saímos do Egito. Você percebe então esse povo clamando por um tipo de alimentação que Deus já tinha deixado claro para eles, que não queria que eles usassem, mas o povo está ali teimando, clamando por essa alimentação. E essa atitude do povo de clamar por esse tipo de alimento que Deus não tinha dado para ele, de acordo com o texto, é entendido como rejeição do Senhor. Veja, todas as vezes que eu e você, conscientemente, deliberadamente, escolhemos fazer algo contrário à vontade de Deus, fazer algo contrário à vontade de Deus é o mesmo que rejeitar o próprio Deus. Quando você faz isso de forma voluntária, de forma deliberada. Isso é muito grave, queridos. Isso é muito grave. Mas olha aqui para a tela. Vamos ver mais detalhes. Então veja aqui. Podemos ver que Deus, contra a sua própria vontade, prometeu dar ao povo a carne. Porém, insistindo em uma alimentação cárnea, o que era expressamente contra a vontade de Deus, o povo, através de um regime tão ruim, estava rejeitando o próprio Deus.
Por isso que eu disse para vocês, isso é muito grave, isso é muito sério. Escolher deliberadamente fazer contrário à vontade de Deus é como rejeitar o próprio Deus. Veja, eu preciso que você tenha paciência. Esses seminários de saúde, eles são complexos e eles são um pouquinho extensos. Então, claro, isso é uma escolha pessoal sua, se esse assunto é importante para você, se você realmente deseja aprender qual a orientação de Deus em relação a isso, você vai ficar até o final. Isso vai do valor, da importância, do entendimento que você tem, da relevância desses assuntos para a sua vida espiritual. Eu espero que o Espírito Santo tenha o espaço necessário no seu coração para te ajudar a permanecer aí até o final desse estudo, tá bom? Nós estamos, claro, perto já de terminar, mas observe o seguinte, a inspiração nos diz que o maná era um símbolo de Cristo, e rejeitando o maná, estavam rejeitando o próprio Senhor. Olha o que diz, o maná caindo do céu para o sustento de Israel era um tipo daquele que veio de Deus para dar vida ao mundo. Isso está em Patriarcas e Profetas, na página 295. Então, o maná que o povo estava comendo representava Jesus. E quando eles rejeitam o maná e preferem aquela alimentação cárnea, eles estavam rejeitando o próprio Jesus Cristo. Então, olha que situação delicada. Hoje muitos cometem o mesmo erro. Deus proveu em abundância alimento simples, natural e saudável. As pessoas, no entanto, não estão, como os israelitas, satisfeitos com o regime indicado por Deus. Como vulgo, ainda clamam, quem nos dará carne a comer? Então, o comportamento de muitas pessoas hoje é igual ao comportamento desse vulgo que estava no meio do povo de Israel. Enquanto Deus nos orienta e dá para a gente uma alimentação natural, simples, como você está vendo aqui, vegetarianismo é o que corresponderia ao maná nos dias de hoje, por exemplo, você encontra um monte de gente clamando, não, eu quero carne. Se não tiver carne no prato, se não tiver carne ali, as pessoas elas esbravejam, elas murmuram, igual os israelitas murmuravam. Gente, pelo amor de Deus, isso já deveria dizer muita coisa para mim e para você sobre o tipo de conduta que estamos tendo. Mas olha aqui, olha, Números capítulo 11, versos 31 a 34, continua dizendo assim, então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes, ou seja, trouxe novamente os pássaros. Essa é a segunda vez que nós estamos vendo. Trouxe do mar e as espalhou sobre o arraial, quase caminho de um dia, equivale a 30 quilômetros mais ou menos. De uma banda e quase caminho de um dia da outra banda, à roda do arraial, e quase 2 côvados, que corresponde a 1 metro de altura, sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite, e todo o dia seguinte, e colheram as codornizes. O que menos colhera, colheu 10 homeres, que equivale a 2.200 litros. O que menos colheu isso aqui de carne. E as estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne estava entre seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. Isso é Bíblia, grava isso aqui, o povo que teve o desejo. O que é que o povo estava desejando? Carne. E esse povo que estava desejando carne sofreu todas essas consequências que nós estamos vendo aqui. Aí olha o que diz a inspiração. Afastando-se do plano divinamente indicado para o seu regime, sofreram os israelitas grande prejuízo. Desejaram o regime cárneo e colheram-lhe os resultados. Não atingiram ao divino ideal quanto ao seu caráter, nem cumpriram os desígnios de Deus. O Senhor satisfez o desejo, mas fez definhar a sua alma. Então, para você que acha que pelo fato de Deus ter dado carne para o povo de Israel, isso é uma indicação de que Deus gosta, de que é da vontade de Deus que eu e você consuma esse alimento, ou qualquer outro alimento que seja prejudicial à nossa saúde, você está completamente enganado. Se fosse da vontade de Deus que esse alimento fizesse parte da alimentação do seu povo, não teria razão para Deus puni-los, porque o que é que esse povo estava desejando? Carne. Era só isso que eles estavam desejando. Se não era um problema, por que Deus então os puniu? Tá ok? Agora veja, não cabe a mim nem a você questionar a Deus por que ele liberou então lá no dilúvio. Apesar de que você já viu as duas razões, os dois motivos.
Continuando a inspiração, ela diz assim, olha, escolhendo a comida do homem no Éden, mostrou o Senhor qual era o melhor regime na escolha feita para Israel, ensinou ele a mesma lição. Ou seja, o mesmo princípio que Deus usou quando foi escolher a comida de Adão lá no Éden, Deus também usou aqui com Israel, dando para eles o maná. Tirou os israelitas do Egito e empreendeu educá-lo, a fim de serem um povo para a sua possessão própria. Desejava, por intermédio deles, abençoar e ensinar o mundo inteiro. Proveu-lhes o alimento mais adaptado ao seu desígnio, não carne, mas o maná, o pão do céu. Foi unicamente devido ao seu descontentamento e murmuração em torno das panelas de carne do Egito que lhes foi concedido o alimento carne, e isso apenas por pouco tempo. Seu uso trouxe doenças e mortes a milhares. Aí está claramente. Olha o que Hebreus diz aqui. Paulo fala no livro de Hebreus, capítulo 3, versos 16 e 17. Porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito, por meio de Moisés. Então veja que está falando do povo que saiu do Egito. Agora veja. Mas com quem se indignou? Com quem foi que Deus se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E aí continua, Paulo continua. 1 Coríntios 10:5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figuras. Agora grava isso, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. O que era que aquele povo estava cobiçando? O que era que aquele povo estava desejando e por isso tombaram ali no deserto, foram prostrados no deserto, ou seja, morreram ali, é o que Paulo está querendo dizer aqui. O que foi que eles cobiçaram? Carne. Então, quando você cobiça a mesma coisa que eles, você espera o que de Deus? Que reação você espera de Deus para você? E quando você faz isso de maneira consciente, com conhecimento, se você faz de maneira inocente, tudo bem, mas quando você faz de forma consciente, você espera o que de Deus? Precisamos parar e pensar nisso. O que os israelitas cobiçaram não foi a carne? Como Paulo chama essa alimentação? Não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Salmo 106, verso 14 a 15. Veja o que diz. Mas deixaram-se levar da cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. E ele satisfez o desejo, mas fez definhar as suas almas. A serva do Senhor, comentando sobre isso, ela diz: nesse caso, o Senhor concedeu ao povo aquilo que não era para seu melhor bem, porque muito queriam. Tudo bem, Deus concedeu, mas está dizendo, não era para o seu melhor bem, mas Deus concedeu porque eles muito queriam. Não queriam submeter-se ao Senhor para receber as coisas que se demonstrassem para o seu bem. Entregaram-se a sediciosas murmurações contra Moisés e contra o Senhor, porque não recebiam os artigos que demonstrariam ser o mal. Seu apetite depravado os controlava, e Deus lhes concedeu o alimento carne, como desejavam, e deixou que sofressem as consequências da satisfação de seus apetites conscientes. Febres ardentes exterminaram grande número do povo. Isso é claro, tá bom? Isso aqui dispensa até comentário um texto desse. O texto é altamente explicativo. Salmo 78, 18. E tentaram a Deus nos seus corações pedindo carne. Então veja, o ato deles clamarem por carne, o salmista está dizendo que foi tentar a Deus. Por que que comigo e com você vai ser diferente? Responda. Quando eu e você temos esse mesmo desejo e clamamos por esse mesmo artigo hoje, por que vai ser diferente? Nós estamos tendo a mesma postura que eles. 1 Coríntios 10, 9. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Paulo fala em 1 Coríntios 10, 9. Agora, olha o que Números 21, 4 a 6 diz. E começou a falar contra Deus e contra Moisés, e eles diziam: por que Deus e Moisés nos tiraram do Egito? Será que foi para morrermos no deserto, onde não há pão nem água? Já estamos cansados dessa comida horrível. Aí o Senhor Deus mandou cobras venenosas que se espalharam no meio do povo, e elas morderam e mataram muitos israelitas. Então veja que aquele episódio das serpentes vir e morder o povo está contextualizado ao fato do povo estar rejeitando o alimento que Deus estava dando e clamando pelas comidas do Egito. Então veja que o problema que Paulo se refere em Coríntios 10, 9 é o mesmo que em Números 11, que a gente leu aqui. A questão era alimentar novamente.
Quantos estão tentando a Deus, murmurando do alimento natural indicado por Deus em nossos dias? Quantos de vocês não conhecem pessoas, e eu espero que não seja nenhum de vocês, que murmuram, que reclamam, que fazem críticas a uma alimentação vegetariana e defendem com unhas e dentes, entendeu? Uma alimentação egípcia como existe hoje? Veja, eu estou apresentando para você uma verdade da palavra de Deus. Não é a minha conduta, não é a minha maneira de viver, nem a sua maneira de viver que diz o que é verdade. O que é verdade é o que está escrito. Se eu vivo diferente disso, se você vive diferente disso, é uma questão pessoal minha e sua, daremos conta a Deus. Mas a verdade, ela é clara. E essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida, que nós nos adequemos e passemos a nos alimentar dessa forma. Mas olha o que diz mais aqui. Deus falou na história dos filhos de Israel, dos quais, para seu bem, procurou tirar o regime carne. Grava isso. Se não entendeu, volta o vídeo. Deus, para o bem deles, procurou tirar o regime carne, alimentou com o pão do céu, pão dos anjos comeu o homem. Eles, porém, animaram seu apetite terreno. E quanto mais concentravam os pensamentos nas panelas de carne do Egito, tanto mais aborreciam a comida que Deus deu para conservá-los em saúde física, mental e moralmente. Anelaram as panelas da carne e nisso fizeram justamente como tem feito muitos em nossos dias. Aqui o texto inspirado. Nos dias da serva do Senhor, já tinha pessoas que também, na verdade, esse grupo de pessoas que sempre rejeitou a orientação de Deus e sempre procurou viver de uma forma diferente da orientação de Deus, sempre existiu, desde a época dela, e existe em nossos dias e vai existir até o fim. Cabe a mim e a você decidir de qual povo nós vamos fazer parte, de qual classe você vai pertencer. 1 Coríntios 10, capítulo 10, versos 5 e 6, o apóstolo continua dizendo assim: mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram nos feitas em figuras para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. No verso 11 ele diz: ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados o fim dos séculos. Você crê que nós estamos chegando no final dos tempos, no fim dos séculos, como dizem? Então veja, aquela experiência que eles viveram, o relato daquilo que eles viveram, Paulo está dizendo que foi escrito para quê? Para que eu e você não cometamos o mesmo erro que eles cometeram. Não caiamos na mesma cilada que eles caíram de desobedecer a Deus, de fazer diferente da orientação de Deus para nós. É o que está dizendo aí. E o texto inspirado diz: os filhos de Israel queriam carne e disseram, como dizem muitos hoje em dia: sem carne morreremos. Deus deu carne ao rebelde Israel, mas com ela estava a sua maldição. Milhares deles morreram, enquanto a carne que haviam desejado estava entre os seus dentes. Temos o exemplo do antigo Israel e a advertência de não fazermos como eles fizeram. Conselho sobre regime alimentar, página 379. Então você vê aqui o equilíbrio entre Espírito de Profecia e Bíblia. Eu estou usando ambas as fontes principais aqui. E, pelo amor de Deus, se isso não é suficiente para deixar claro para você qual é o tipo de alimentação que Deus deseja para mim e para você, e sempre desejou para o seu povo, eu lamento, mas eu não sei o que é que poderá ser feito por você, a não ser lamentar. Mas os textos são claros. E veja que essa atitude deles os classificou como rebelde. Está aqui o texto. Ó. Deus deu carne ao rebelde Israel. Rebeldia. Nós precisamos ter uma postura diferente. Nós precisamos ter uma postura diferenciada se nós queremos agradar a Deus. Queridos, aqui eu encerro a primeira parte do nosso estudo, falando sobre a alimentação e a influência dela na espiritualidade. Nós vamos nos aprofundar mais na segunda e na terceira parte. Aqui na tela você já está vendo, nós vamos no estudo que vem, na semana que vem, estudar sobre o 5º período, depois da entrada de Israel em Canaã. Tá bom? O que foi que aconteceu? Ou seja, do momento que eles saem do Egito até o momento que eles entram em Canaã, eles se alimentaram do maná. Deus não deu mais carne. Eles comeram carne somente nesses 2 momentos que nós vimos aqui. No primeiro momento não teve castigo. Por que não teve castigo? Porque eles eram inocentes, eles não tinham conhecimento ainda. Só que depois que eles chegam no Sinai, Deus deu todas as orientações, as leis de saúde,
Deus deu todo o conhecimento para eles, para Moisés, e Moisés transmitir para eles. Eles agora sabiam, eles agora tinham a vontade de Deus escrita. E agora eles não tinham mais desculpa. E aí quando eles pedem carne pela segunda vez, eles não são mais inocentes. E aí vocês viram qual foi a reação de Deus. Tá bom? E aí esses morreram no deserto, os que foram rebeldes. Deus seguiu alimentando o povo com um maná por 40 anos, até eles entrarem em Canaã. E depois que eles entraram em Canaã, o que foi que aconteceu? Aí nós vamos ver agora qual foi a alimentação do povo de Deus, desde quando eles entraram em Canaã até o ano de 1844, como você está vendo aqui na tela. Depois da entrada de Israel em Canaã, até 1844, o que foi que o povo de Deus passou a comer. Beleza? Se tiver dúvida, comente aí, para a gente poder, deixe o seu comentário para a gente poder sanar a sua dúvida. Beleza? Faça alguma pergunta, dê a sua contribuição. Se você sabe de algum detalhe que eu me passei, não deu para transmitir aqui, você pode contribuir aí, eu agradeço, tanto aqui no YouTube, como no Facebook, como lá no nosso grupo no WhatsApp. É importante que você faça isso. E não perca as outras duas partes. Vamos orar? Vamos pedir a direção de Deus e a bênção dele para a nossa vida. Senhor Jesus, nós concluímos aqui a primeira parte desse estudo sobre a alimentação e a influência dela na nossa vida espiritual. Eu acredito que os textos que foram usados, eles são suficientes, eles são claros o suficiente para mostrar qual é a sua vontade em relação à nossa alimentação e quais são as consequências que uma alimentação contrária à sua vontade traz sobre a nossa vida física, também sobre a nossa vida espiritual. Peço que o Senhor ajude a mim, ajude a cada um dos teus filhos que estão vendo esse vídeo, que está participando desse estudo nesse momento, e outras pessoas que vão ver esse conteúdo depois, daqui a um mês, daqui a algumas semanas, quem sabe daqui a alguns anos, que estarão vendo em tempos futuros esse conteúdo, mas que todos sejamos ajudados pelo Senhor. Talvez algumas pessoas aqui ainda enfrentam alguma dificuldade nessa questão da alimentação saudável, e eu peço que o Senhor dê a essa pessoa a sabedoria necessária, a perícia, como diz a sua palavra, para poder administrar essa questão e conseguir viver o ideal do Senhor para a sua vida no que diz respeito à alimentação. Nós possamos não ser rebeldes como Israel foi, mas que possamos ser obedientes e vivermos exatamente sobre a tua orientação em relação a esse detalhe. Porque se escolhermos fazer diferente do que o Senhor nos pede, nós estaremos classificados como rebeldes, assim como foi Israel, tentando o Senhor, cobiçando aquilo que o Senhor não deseja nos dar. Então nos abençoe, nos guarde, nos livre do mal, nos ajude a prosseguirmos nos nossos estudos e abençoe abundantemente esse teu filho e essa tua filha que nesse momento está orando comigo. É o que eu te peço, agradecido em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe ricamente e até semana que vem, a nossa segunda parte, no nosso estudo aqui, falando sobre alimentação e espiritualidade. Um abraço e até o próximo encontro.